Deus, louvado é o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus. Eu estou passando para deixar uma mensagem para a nossa breve meditação que se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, capítulo 14, versículo de número 15, que diz: E sendo chegada a tarde, seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão dar-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazemos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Glória a Deus. Se nós olharmos, esta passagem é bastante impressionante para o nosso entendimento, para a nossa meditação na palavra de Deus. A Bíblia diz para nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Se nós olharmos o capítulo 14, o versículo 15, neste livro de Mateus, a Bíblia diz que chegada a tarde, os seus discípulos falou para Jesus: Despede a multidão, porque o lugar que nós estamos é deserto. A primeira expressão que os discípulos usam nesta palavra, o lugar é deserto, o lugar é totalmente deserto, ou seja, o lugar que nós estamos é onde as pessoas estão necessitando de algo. Ou seja, todos nós, quando passamos por um deserto, quando passamos por um momento difícil em nossas vidas, nós estamos passando por um deserto. E a multidão, juntamente com os discípulos, está no meio de um deserto. No deserto vem fome, no deserto vem sede, no deserto vem cansaço, no deserto vem fadiga, no deserto vem suor, no deserto vem tempestades que assolam a nossa vida. Mas repara, Jesus está juntamente com os 12 discípulos e com a multidão. Então os discípulos também vão mencionar para Jesus, e a hora já é avançada. Despede-os para que indo em alguma aldeia, comprem alimentos para eles comerem. Ou seja, a necessidade que eles estão passando no deserto é a necessidade de fome. Mas repara que eles estão com Jesus. Jesus vai dizer para os discípulos, quando eles falam para despedir a multidão: Não, dá-lhe voz de comer. Então os discípulos, olhando para Jesus, vai dizer para Jesus: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Aos olhos dos discípulos, isto é insuficiente. Aos olhos dos discípulos, isso não é suficiente para matar a fome daquela multidão. Mas eles estão caminhando com Cristo. Jesus é aquele que cura, aquele que faz o cego enxergar. Jesus é aquele que anda por cima das águas. Jesus é aquele que ressuscita mortos. Mas os discípulos estão dizendo: não tem como nós multiplicar este pão, estes peixes, alimentar esta multidão. Mas Jesus, ele é quem pode multiplicar. Jesus é quem pode te alimentar no meio do deserto. A Bíblia diz que os discípulos vão dizer: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ou seja, com 5 pães e 2 peixes para muitos é insuficiente. Para muitos você irá morrer no meio do deserto. Para muitos você irá perecer no meio do deserto. Para muitos vocês irão ficar estacionados no deserto. Para muitos vocês irão ficar totalmente parados no deserto.
Mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus mandou trazer até ele os 5 pães e os 2 peixes. Repara que Jesus está no meio da multidão. Jesus está também no meio dos seus 12 discípulos. Repara que a direção que a multidão está tomando é a direção de servir Jesus. A direção que a multidão está tomando não é uma direção errada. Elas estão tomando a direção certa. Porque enquanto muitos não têm alimento para te alimentar no deserto, Jesus é aquele que alimenta no deserto. Enquanto muitos não têm alimento para te alimentar, para fazer você caminhar no meio do vale, Jesus é quem faz você caminhar no meio do vale. A multidão está tomando direção certa, porque está servindo, porque está guiada, ou seja, por Jesus. Jesus está guiando e a multidão está atrás, porque todos impressionavam com sinais, milagres e maravilhas que Jesus fazia. E a Bíblia diz que Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, levantou para os céus e os abençoou. E a Bíblia diz que Jesus deu para os seus discípulos e também para os outros, porque Jesus, ele deu primeiro para os seus discípulos, para repartir entre eles, e depois Jesus disse, também reparte para a multidão, reparte entre os outros, ou seja, quem é direcionado por Jesus e quem segue Jesus, além de a bênção chegar para aqueles que seguem Jesus, também segue aqueles que seguem Jesus, também chega para a vida daqueles que necessitam de um milagre, para a sua casa, para a sua família, para aqueles que estão totalmente dependentes, precisando de um milagre da parte de Deus, ou seja, Deus tem bênção para a igreja, Deus também tem milagre para aqueles que buscam Ele, que necessita de um milagre. Deus tem milagre para aqueles que estão na tua presença, mas também Deus tem milagre para aqueles que estão na tua presença estão intercedendo, ou seja, através de você, Deus alcança a sua necessidade. Se a sua necessidade é que Deus converte aquele que está distante dos seus caminhos, se a sua necessidade é para aqueles que Deus pode transformar uma vida, que você está necessitando de uma transformação, Deus pode transformar a necessidade dos que estavam seguindo, da multidão que estava seguindo Jesus, era a necessidade da fome. Jesus supriu a necessidade da fome. A Bíblia diz que Jesus abençoou, e a Bíblia diz que havia 5.000 homens, além de crianças e mulheres. 5 pães não dava para alimentar, 2 peixes não dava para alimentar, mas Jesus, ele é o alimento. Jesus, ele alimenta a multidão. A Bíblia diz que Jesus faz multiplicar 5 pães e 2 peixes, alimenta 5.000 homens, além de crianças e mulheres. E a Bíblia diz que sobrejaram ainda 12 cestos que não foram tocados, ou seja, Jesus, quando ele quer abençoar, Jesus, quando ele quer suprir a necessidade, ele supre de maneira, como a Bíblia diz, ele abençoa de medida retalcada e transbordante, sem medida, retalcada e transbordante é o que Deus tem para mim e para a tua vida. A direção que a multidão seguiu é a direção certa. Então começa a tomar a direção certa na sua vida, na sua casa, na sua família, que você verá os projetos de Deus sendo realizados e as bênçãos do Senhor sendo acrescentadas na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.